Há uma batalha silenciosa que acontece dentro de cada alma. Em meio às lutas da mente e do coração, quando a esperança parece apenas uma chama trêmula prestes a se apagar, existe uma voz suave, eterna e poderosa, que sussurra: não desista. Essa voz não vem do mundo, mas do próprio Deus que fala aos corações cansados, lembrando que até nas noites mais escuras, as estrelas brilham com maior intensidade. Talvez você esteja enfrentando um tempo de espera, de dor ou de incerteza, mas saiba, o silêncio de Deus não significa ausência, e o tempo dele é sempre perfeito. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, está escrito: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Essa é a promessa que sustenta os que creem, a verdade que levanta os que caíram. Não importa o que você esteja vivendo hoje, uma perda, um medo, uma oração ainda sem resposta. Deus continua escrevendo a sua história. O autor do seu destino ainda não colocou o ponto final. E quando ele escreve, até as pausas têm propósito. Portanto, segure firme. Mantenha a fé acesa, mesmo que seja só uma centelha. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra em você, vai completá-la no tempo certo. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio em ti, Senhor. A fé não é apenas acreditar, é ter coragem de confiar quando não se enxerga o caminho. É permanecer de pé quando tudo dentro de nós quer desistir. É o que a palavra nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa fé é o alicerce que sustenta o cristão nos dias difíceis, a chave que abre portas onde antes só havia muros. A fé é a linguagem do reino, a moeda espiritual que move montanhas e muda destinos. Quando confiamos em Deus, Ele age de maneiras que o entendimento humano não pode compreender. Pense em Noé, zombado por muitos, mas obediente a Deus até o fim. Ele construiu uma arca em terra seca, acreditando na promessa antes mesmo da chuva cair. E em Abraão, que acreditou contra toda esperança e se tornou pai de uma grande nação. Nenhum deles viu o milagre de imediato, mas perseveraram até que o impossível se tornasse realidade. Assim também é a sua caminhada. Mesmo que pareça que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o milagre que ainda não se manifestou. A vida, com seus altos e baixos, é o campo onde a fé é testada e fortalecida. As tempestades não vêm para destruir, mas para revelar o quanto estamos enraizados em Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12, nos lembra: feliz é o homem que suporta com paciência as provações, porque depois de sair aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Cada lágrima, cada espera, cada oração feita no silêncio tem valor diante de Deus. Ele vê a tua fidelidade mesmo quando ninguém mais vê. Ele ouve o teu clamor quando o mundo te ignora. E ainda que pareça que tudo está perdido, lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés e livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo que hoje cuida de você. Não permita que o desânimo roube o que Deus plantou no seu coração. O Senhor não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está moldando teu caráter, fortalecendo tua fé e preparando algo maior do que você imagina. Se você ainda crê nas promessas de Deus, declare com fé nos comentários: eu não vou desistir, Senhor. A jornada da fé nunca é feita de atalhos. Ela é um caminho de crescimento, paciência e confiança. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos assegura: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma verdade eterna. Deus não abandona o que Ele mesmo começou. Veja a história de José,
Do poço ao palácio, ele foi rejeitado, traído e esquecido, mas em cada etapa, Deus estava conduzindo-o ao propósito final. O mesmo aconteceu com Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei, e com Ester, a jovem escolhida para salvar o seu povo. Nenhuma dessas vitórias aconteceu de um dia para o outro. Foram frutos de perseverança e fé inabalável. Assim também é com você. As demoras não significam negação, mas preparação. Deus está te lapidando, como o oleiro molda o barro até que o vaso alcance a forma perfeita. O tempo da espera é o tempo do aperfeiçoamento, e quando o momento certo chegar, tudo fará sentido, e você verá que cada lágrima teve um propósito no plano divino. A fé verdadeira não é uma espera passiva, mas uma confiança ativa. É acreditar enquanto trabalha, é orar enquanto caminha, é servir enquanto aguarda o mover de Deus. O Senhor não se esquece de quem permanece firme, e cada desafio enfrentado se torna uma oportunidade para revelar a sua glória. Os testes da vida são como o fogo que purifica o ouro, intensos, mas necessários. Eles revelam a força que existe dentro de nós, não uma força humana, mas a força que vem do Espírito Santo. Quando a fé é provada, ela se torna mais pura, mais forte e mais viva. Por isso, não tema o tempo da provação. Cada dificuldade é um convite para confiar mais, orar mais e depender mais de Deus. Mesmo quando as respostas parecem distantes, saiba que o Senhor está agindo nos bastidores, preparando o caminho que você ainda não consegue ver. E quando a vitória chegar, e ela vai chegar, você entenderá que cada batalha teve um propósito, pois nada é em vão quando se caminha com Deus, e nenhuma lágrima é desperdiçada diante daquele que tudo vê. Meu irmão, minha irmã, não desista agora. O Deus que te sustentou até aqui é o mesmo que vai te conduzir até o cumprimento das promessas. Ele conhece o peso que você carrega, as orações que ninguém ouviu, os sonhos que pareciam perdidos. Mas hoje o Senhor te diz: confia em mim, pois eu ainda estou escrevendo a tua história. A sua fé não é em vão. Cada dia de luta, cada oração derramada em lágrimas, cada vez que você escolheu continuar mesmo cansado, tudo isso está sendo visto e recompensado por Deus. O tempo da colheita vem para aqueles que não desistiram no tempo da espera. Por isso, permaneça firme. Levante-se, ainda que seja com o coração ferido, e declare: eu creio, Senhor, pois a fé é a ponte entre o impossível e o milagre. E o mesmo Deus que operou no passado, continua operando hoje. Se essa oração tocou o seu coração, escreva com fé nos comentários: glória a Deus! E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo e com toda a tua casa. Amém.